Olá, se você já se perguntou por que o Novo Testamento traz logo de cara uma lista que parece interminável de nomes e por que alguns evangelhos eles dão tanto destaque à linhagem de Jesus, outros não, nem sequer mencionam. Então, se a palavra genealogia te soa tediosa, ou você pensa como eu pensava, que era apenas ali uma maneira onde a gente tinha várias opções de nomes para nossos filhos, eu hoje te convido a uma nova perspectiva. Tá? Esses registros eles revelam segredos profundos sobre a identidade de Cristo, ligando a promessas antigas, a reinados históricos e a uma missão que ultrapassa fronteiras. Então, vamos descobrir juntos como essas genealogias elas provam que Jesus é mais do que um simples nome. Ele é o Messias, ele é o Rei, ele é o Salvador universal. Vamos começar com Mateus, tá bom? Mateus, primeira coisa que ele faz é provar que Jesus é o Messias prometido. Então, o Antigo Testamento está repleto de profecias sobre o Messias, que deveria ser descendente de Abraão e de Davi. Então, Mateus, ele nos mostra que Jesus é o cumprimento das promessas. Então, por um lado, a gente tem Abraão, que Deus prometeu que Abraão, por meio de Abraão, a sua descendência, ela seria, por sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. E a gente tem Davi. Deus prometeu que Davi teria um trono eterno. Então, ao traçar essas duas linhas, Mateus ele prova que Jesus é o herdeiro legítimo da promessa. Outro ponto a ser destacado é a realeza de Jesus. Mateus ele escreveu em seu evangelho para um público judeu. E ele queria deixar claro que Jesus era o rei dos judeus e que a conexão que ele faz com Davi, a conexão genealógica, ela não é só um detalhe. Ela é uma prova que Jesus tem linhagem real e prova também que ele é o Messias prometido. A inclusão de pessoas na genealogia, no plano de Deus, é muito interessante, porque esse detalhe ele é incrível, porque assim, dentro da genealogia, ela não esconde histórias difíceis e inclui nomes como Tamar. Tamar foi envolvida em uma situação de engano. Raabe, prostituta de Jericó, que ajudou os espias. Ruth, que era uma moabita, uma estrangeira, e que acabou se tornando parte do povo de Deus. Por fim, a gente tem Betseba. Betseba que se envolveu em um escândalo com Davi. Então, tudo isso lembra de que Jesus trabalha com graça e ele inclui pessoas imperfeitas no seu propósito que é perfeito. O Evangelho de Mateus ele conecta a história de Jesus com Israel. Então, para os judeus, genealogias elas eram fundamentais para confirmar a identidade, a herança e os direitos. Então, Mateus mostra que Jesus ele está enraizado dentro da história de Israel. Isso reforça sua legitimidade como Messias. Um ponto interessante é o tempo perfeito de Deus ali, né? Então você vê que Mateus ele organiza a genealogia em 3 blocos de 14 gerações. Esse número tem um simbolismo, ele simboliza a perfeição e a ordem divina. Isso nos mostra que Deus ele trabalha num tempo perfeito para cumprir o seu plano perfeito. Tem um fator interessante sobre esse 14, é que em hebraico, a palavra Davi, ela tem 3 letras, tá? Que é o D, o V e o D de novo. Tá? Sendo que no hebraico, cada letra ela tem uma representação de números, tá? Isso é chamado de gematria. Então, a letra D ela representa 4, a V representa 6 e a D 4. Logo, então, somando, você tem 14. Então, assim, mais uma prova concreta que Jesus é descendente de Davi. E Mateus, ele faz a sua introdução, né, ao tema central do Evangelho com a genealogia. A genealogia prepara o terreno para que Mateus possa desenvolver, ao longo do Evangelho, Jesus como o cumprimento das Escrituras, como o Messias prometido, que inaugurará o reino de Deus. Então, logo de início, Mateus nos convida a entender que Jesus ele é o centro da história da salvação. Então,
Por meio dessas genealogias, Mateus ele revela pontos como prova pontos de que Jesus é o Messias legítimo, o rei prometido e o centro do plano de Deus. E mais ainda, que inclui pessoas imperfeitas no seu propósito eterno perfeito. Pois bem, então você pode perguntar, e quanto a Lucas? Lucas não foi escrito para os judeus, mas tem genealogia. A genealogia de Lucas, ela tem um propósito diferente daquela que encontramos em Mateus. Enquanto Mateus ele vai descrever, e escreve, na verdade, para os judeus e busca mostrar Jesus como cumprimento da promessa messiânica, Lucas, por sua vez, ele escreve para um público mais amplo. Ele é um público que é predominante gentil e apresenta Jesus de uma forma universal. Ele apresenta um Jesus humano, tá? Um Jesus que veio para a humanidade. Então, Lucas conecta Jesus a toda a humanidade. A genealogia de Lucas, ela vai traçar uma linhagem de Jesus até Adão, o primeiro homem, e não apenas até Abraão, como fez Mateus. Então, isso vai demonstrar o quê? Que Jesus não é apenas o Messias para os judeus, mas também o Salvador de toda a humanidade. Percebe que o propósito de Lucas, ao escrever a genealogia, era mostrar que Jesus veio para salvar tanto os judeus quanto os gentios, enfatizando que Jesus ele veio para uma missão universal. Então, a gente tem ali um versículo-chave em Lucas 3, que diz assim, Adão, filho de Deus. Então, ao conectar Jesus diretamente com Adão, Lucas ele está apresentando Jesus como um novo Adão, como diz Romanos 5, que diz, por um só homem entrou no pecado no mundo, também por um só homem veio a salvação. Então, é o que traz a vida e redenção, onde o primeiro Adão trouxe pecado e morte. Lucas, frequentemente, ele destaca a humanidade de Jesus e, ao listar a genealogia, Lucas apresenta Jesus como alguém que compartilha a mesma história, a natureza de todos os seres humanos, embora sem pecado. Ao contrário de Mateus, que coloca a genealogia logo no início do seu evangelho, Lucas a insere após o batismo de Jesus. Então, isso conecta a identidade de Jesus como Filho de Deus, porque logo tem uma declaração, Este é meu Filho amado. Então, não só isso, mas também com sua linhagem humana. Pois bem, algumas diferenças entre a genealogia de Mateus e Lucas. Existem algumas. A primeira é que, na linha de descendência, Mateus ele segue a linha de José, destacando o direito legal de Jesus ao trono de Davi. No entanto, Lucas parece seguir a linhagem de Maria, embora ele mencione José como filho de Eli, por adoção ou por casamento. O propósito ali, Mateus foca no aspecto real e messiânico, Jesus como rei, como Messias. Enquanto Lucas, ele foca no aspecto mais humano e no aspecto universal. Lucas, ele escreve para os gentios, incluindo Teófilo, que era o destinatário do Evangelho de Lucas. E Atos também seria o segundo a Lucas, se fosse assim. Então, a genealogia ela reforça uma mensagem de inclusão, mostrando que Jesus é o Salvador de todos, independentemente de raça, de nacionalidade ou de herança. Então, para os gentios, Lucas apresenta Cristo como aquele que entende a humanidade e é acessível a todos. Para os judeus, Lucas ainda confirma a legitimidade de Jesus, como parte da linhagem davídica, mas sem se limitar à missão ao povo de Israel. Então, enquanto Mateus usa a genealogia para poder apresentar Cristo como o rei Messias para os judeus, Lucas ele utiliza a genealogia para poder mostrar Jesus como o Salvador universal, conectando a toda a humanidade. Agora, por que os evangelhos de Marcos e João não têm genealogia? Entenda o seguinte, os evangelhos de João e Marcos, ele não inclui genealogias como Mateus e Lucas, porque isso reflete os objetivos
e o público específico de cada evangelho, né? Entenda o seguinte, por exemplo, no evangelho de Marcos, qual o propósito? O evangelho de Marcos, ele escreve para um público romano. E ele apresenta Jesus como o servo sofredor baseado em Isaías 53. Então, para destacar Jesus como servo, não era necessário uma genealogia, tá? Pois o foco principal estava nas ações e no sacrifício, e não na linhagem. Os romanos, eles valorizavam muito a eficiência e o poder demonstrado em ações. E isso explica o estilo direto e objetivo que tinha em Marcos. Logo no início do Evangelho de Marcos, ele começa com o ministério de João Batista e o batismo de Jesus, sem mencionar sua infância ou sem mesmo mencionar sua linhagem. Então, logo em Marcos 1:1, ele começa dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já em João, o propósito de João é escrever com foco mais espiritual e com foco mais teológico. Então, apresentando Jesus como Filho de Deus, como o Verbo eterno, é o Verbo que se fez carne. Então, em vez de uma genealogia terrena, João ele remonta à eternidade, mostrando que Jesus é Deus desde o princípio. Então, logo no início, ele começa com João declarando, não uma genealogia, né, mas uma declaração teológica, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso estabelece a divindade de Jesus, não a linhagem terrena. Então, eu finalizo repassando, tá? Por que Mateus e Lucas têm genealogia e por que Marcos e João não têm? Lembre-se, primeiro ponto, Mateus foi escrito para os judeus e ele enfatiza Jesus como Messias prometido, com uma linhagem legal e real. Lembra? Rei Messias. Já Lucas, ele foi escrito para os gentios, então ele destaca a humanidade de Jesus e a sua conexão com todo o mundo. Tá bom? Marcos foi escrito para os romanos. Então, destaca Jesus como servo e enfatiza as ações e não as origens. E, por fim, João foi escrito para os cristãos de várias origens e enfatiza a divindade de Jesus e a sua relação eterna com Deus. Então, cada evangelho, ele complementa um ao outro e oferece um relato completo de quem Jesus é. Bom, essa é a importância da genealogia. Forte abraço, até mais.